E se o que está pesando no seu bolso hoje não começou como erro, mas como algo que parecia impossível dar errado? Parece exagero. Mas é exatamente assim que o erro humano mais caro funciona: confiança alta, promessa forte e quase ninguém questionando no início. Porque quando uma ideia chega carregada de boas intenções, ela passa fácil. Ninguém freia. Ninguém duvida. E é aí que mora o risco, não no que parece errado, mas no que parece certo demais. No papel, tudo fazia sentido: estimular a economia, fazer o dinheiro circular, aliviar a vida do brasileiro. Só que na prática, o que parecia solução começou a gerar um efeito dominó silencioso, daqueles que você só percebe quando já está pagando mais caro por tudo. E não foi uma única decisão absurda. Foi uma sequência. Pequenos ajustes, mudanças necessárias, escolhas que pareciam inteligentes, mas que, juntas, começaram a travar o consumo, pressionar preços e apertar o dia a dia de quem só queria viver um pouco melhor. Porque o problema nunca começa no resultado. Ele começa na decisão que ninguém duvidou, e é isso que a gente vai destrinchar agora. Se isso já aconteceu com você, já deixa um like, porque esse vídeo não é só informação, é sobre algo que está acontecendo no dia a dia de muita gente, e quanto mais esse assunto circula, mais gente começa a entender o que realmente está por trás. E comenta aqui embaixo: você já percebeu esse efeito no seu bolso? Foi no mercado, nas contas, nas compras online? Quero ver até onde isso chegou para quem está assistindo. E se você gosta de entender o lado mais invisível das decisões, esse tipo de erro humano que parece pequeno, mas muda tudo, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só do que aconteceu, a gente mostra por que continua acontecendo. Agora, presta atenção no primeiro dominó que começou tudo isso. O primeiro dominó não parece perigoso quando cai. Na verdade, ele costuma vir acompanhado de aplausos. Em 2023, a ideia era clara: reativar a economia, colocar dinheiro na rua, fazer o país girar de novo. E, olhando rápido, isso faz sentido. Afinal, quando falta movimento, a solução parece ser acelerar. Só que é aqui que o comportamento humano entra em cena. A gente tende a confiar mais na intenção do que nas consequências. Com a aprovação da PEC da transição, abriu-se espaço para mais gastos logo no início do governo. A narrativa era forte: investir agora para colher depois, priorizar crescimento, aliviar pressões sociais. E, por um momento, parecia exatamente o que o Brasil precisava. Mas a economia não reage só ao que é feito, ela reage ao que as pessoas acreditam que vai acontecer. E quando o gasto aumenta rápido, a dúvida aparece quase na mesma velocidade. Investidores começam a recalcular risco, o mercado fica mais cauteloso, e aquele movimento que deveria acelerar, começa a travar em outras áreas. É sutil no começo. Não é um colapso, não é um erro gritante. É só uma mudança de percepção. Mas é aí que o efeito dominó ganha força, porque decisões baseadas em confiança começam a encontrar um sistema que responde com desconfiança. E talvez o ponto mais curioso seja esse: ninguém ali estava tentando errar. Pelo contrário, parecia responsabilidade, parecia urgência, parecia solução. Mas quando você aumenta o ritmo sem garantir o equilíbrio, alguma coisa começa a sair do lugar. E o problema é que, quando isso acontece, o próximo movimento já não depende só de você. Se isso já te soa familiar, comenta efeito dominó, porque o que vem agora mostra como uma simples mudança de regra fez tudo ficar ainda mais instável. O segundo dominó não foi um gasto, foi uma regra. Porque quando você muda a forma como o jogo é jogado, você muda também a forma como todo mundo reage a ele. Em 2023, o teto de gastos, que por anos funcionou como um limite claro, saiu de cena. No lugar, entrou um novo arcabouço fiscal, com uma proposta mais flexível, mais adaptável, mais alinhada com a ideia de crescimento. E, de novo, parecia uma boa ideia. Afinal, engessar demais pode travar o país. A nova regra prometia equilíbrio: crescer quando dá, controlar quando precisa. Só que aqui entra um detalhe que pouca gente percebe: economia não funciona só com regra escrita. Ela funciona com confiança na regra. E confiança não se decreta, se constrói. No papel, o arcabouço fazia sentido. Mas, na prática, muita gente começou a se perguntar: será que isso segura mesmo quando a pressão aumentar? Será que, na hora difícil, a disciplina vai prevalecer? E é nesse tipo de dúvida que o sistema começa a reagir de forma silenciosa, mas poderosa. Porque quando a regra parece menos firme, o dinheiro fica mais cauteloso.
Investimento desacelera, decisões são adiadas, e aquilo que deveria trazer estabilidade começa a gerar hesitação. Não é imediato, não aparece em manchete como crise, mas aparece no comportamento. E comportamento, na economia, é tudo. O mais curioso é que a mudança foi vendida como evolução, como algo mais inteligente, mais moderno. E talvez fosse mesmo, na intenção. Mas quando a percepção não acompanha a proposta, o efeito é outro. Porque não basta a regra ser boa, ela precisa parecer confiável o tempo todo. Se você já percebeu como uma mudança pequena pode mexer com tudo, comenta confiança, porque o próximo dominó não foi só uma decisão, foi um confronto direto que fez a incerteza crescer ainda mais. O terceiro dominó não foi uma medida, foi um confronto. Porque, em 2023, enquanto o governo falava em acelerar a economia, o Banco Central mantinha os juros altos para segurar a inflação. E aí começou algo que muita gente subestimou, uma disputa pública sobre o rumo da economia. De um lado, a urgência de fazer o país crescer. Do outro, o medo de repetir erros que já custaram caro no passado. E no meio disso tudo, um ruído constante. Críticas abertas aos juros, questionamentos sobre decisões técnicas, pressão por mudanças mais rápidas. À primeira vista, parecia defesa do crescimento. Parecia alguém tentando destravar o sistema. Só que economia não reage bem a conflito, principalmente quando ele acontece em público. Porque, de fora, o que parecia debate, começou a parecer incerteza. E quando quem toma a decisão percebe instabilidade, a reação natural não é acelerar, é esperar. O efeito disso é silencioso, mas direto. Investimentos ficam mais cautelosos, o crédito demora mais para aliviar, e o próprio caminho para juros menores fica mais lento. É como tentar correr enquanto discute qual direção seguir. A energia existe, mas o movimento trava. E aqui entra um dos pontos mais humanos de todos, a crença de que pressionar resolve mais rápido. Só que, em sistemas complexos, pressão demais pode gerar o efeito contrário. Ao invés de antecipar o resultado, ela adia. E enquanto essa disputa acontecia no topo, o impacto começava a descer, devagar, quase imperceptível, até chegar onde sempre chega, no seu dia a dia. Porque quando o sistema hesita lá em cima, o reflexo aparece aqui embaixo. Se você já viu uma discussão piorar uma situação ao invés de resolver, comenta a pressão, porque o próximo dominó não ficou no discurso, ele apareceu direto no lugar onde ninguém consegue ignorar. O quarto dominó não veio em forma de discurso, veio no carrinho de compras. Porque, enquanto muita coisa parecia técnica e distante, o impacto começou a aparecer no lugar mais direto possível, o preço dos alimentos. E aí não tem narrativa que segure, quando o básico sobe, todo mundo sente. Em 2023 e ao longo de 2024, os números gerais de inflação até mostravam melhora em alguns momentos. Mas a sensação no dia a dia era outra. Arroz, feijão, carne, itens simples, tudo parecia um pouco mais caro. E esse um pouco repetido toda semana começa a pesar de verdade. Aqui está o contraste que prende. No papel, parecia que o controle estava acontecendo. Mas na prática, o bolso contava outra história. E quando existe essa distância entre o que dizem e o que você sente, a confiança começa a escorregar. Porque ninguém mede economia só por índice. As pessoas medem pela rotina. Pelo quanto conseguem comprar com o mesmo dinheiro. Pelo quanto precisam cortar sem perceber. E quando isso muda, mesmo que lentamente, a percepção muda junto. O mais curioso é que esse tipo de efeito não vem de uma decisão isolada. Ele é resultado acumulado, expectativa, câmbio, custo, produção, tudo se misturando até chegar naquele momento em que você olha para o preço e pensa, isso aqui não era assim. E é aí que o efeito dominó fica impossível de ignorar, porque deixa de ser teoria e vira experiência. Não é mais sobre política, nem sobre discurso. É sobre sensação real de perda de poder de compra. Se isso já aconteceu com você no mercado, comenta caro, porque o próximo dominó pegou justamente aquilo que muita gente usava para escapar dos preços altos, e mudou completamente o jogo. O quinto dominó atingiu justamente o que muita gente usava para aliviar o bolso. Aquelas compras online mais baratas, que viraram alternativa quando o preço aqui dentro apertava, começaram a mudar. E rápido. Com o programa de regularização e a nova cobrança sobre importações de baixo valor, o que antes chegava quase sem custo passou a vir com o imposto embutido. A justificativa parecia lógica: organizar o sistema, corrigir distorções, equilibrar a concorrência.
Só que, na prática, o impacto foi imediato. Aquilo que era barato deixou de ser. Produtos simples, roupas, eletrônicos pequenos, tudo começou a chegar mais caro. E para quem já estava sentindo o peso no mercado, isso não foi detalhe, foi mais uma camada no mesmo problema. O contraste aqui é direto. Parecia justiça tributária, mas virou aumento de preço no dia a dia. E diferente de outras decisões mais distantes, essa você via acontecer na tela do celular, no momento da compra, antes mesmo de finalizar o pedido. E quando a alternativa começa a desaparecer, a sensação muda. Porque não é só pagar mais, é perder a opção de pagar menos. E isso pesa de um jeito diferente. É como se, aos poucos, todas as saídas começassem a fechar ao mesmo tempo. O mais interessante é que essa mudança não aconteceu isolada. Ela entrou exatamente no momento em que outras pressões já estavam acontecendo. E quando várias pequenas decisões atingem o mesmo ponto, o efeito deixa de ser pequeno. Se você já percebeu esse tipo de mudança nas suas compras, comenta "acabou barato", porque o próximo dominó não mexe com preço direto, ele mexe com algo ainda mais silencioso, de onde o dinheiro vai sair para sustentar tudo isso. O sexto dominó não aparece no preço de imediato, mas define por que ele sobe depois. Porque quando o gasto aumenta, a conta não desaparece, ela muda de lugar. E em 2023 e 2024, ficou claro que o foco passou a ser encontrar novas formas de arrecadar para fechar esse espaço. Vieram ajustes em várias frentes: taxação de fundos no exterior, mudanças em apostas online, reforço na cobrança sobre importações, revisões de benefícios. Tudo com uma lógica simples por trás: equilibrar as contas sem frear completamente o crescimento. No papel, parece responsabilidade. E, de fato, existe uma tentativa real de organizar o cenário. Mas aqui entra o detalhe que pouca gente percebe: a arrecadação não acontece no vácuo. Ela passa por empresas, por consumo, por decisões do dia a dia. E quando essa pressão aumenta, ela começa a se espalhar. Empresas repassam custos, serviços ficam mais caros, produtos acompanham. Não é um aumento direto e visível como um imposto novo no seu nome. É um ajuste que vai se infiltrando aos poucos. O contraste é sutil, mas poderoso. Parecia só organização fiscal, mas virou pressão distribuída. E justamente por ser distribuída, muita gente nem percebe de onde veio, só sente que tudo ficou um pouco mais pesado. E aí entra um ponto bem humano: quando o impacto não é imediato, ele é subestimado. Só que, somado aos outros dominós que já estavam caindo, esse tipo de ajuste começa a amplificar o efeito geral. Porque não é mais uma decisão isolada tentando resolver um problema, é uma sequência de decisões tentando sustentar outras decisões. E quando isso acontece, o sistema começa a depender de equilíbrio constante. Qualquer desvio pesa. Se você já sentiu que as coisas ficaram um pouco mais caras sem saber exatamente por quê, comenta "a conta chegou", porque o próximo dominó não mexe com o que você paga, mexe com o que você ainda nem tem, mas já está comprometido. O sétimo dominó não tira dinheiro do seu bolso na hora. Ele antecipa o dinheiro que você ainda nem ganhou. Porque quando o aperto começa, a saída mais comum aparece quase automaticamente: crédito. Em 2023 e 2024, programas de renegociação como o Desenrola e a expansão de linhas de crédito surgiram com uma promessa clara: dar fôlego imediato para quem estava sufocado. E, de novo, parecia uma boa ideia. Limpar o nome, voltar a consumir, reorganizar a vida financeira. Por um momento, funciona. A parcela cabe, a dívida parece controlada, a sensação de alívio volta. Só que aqui entra o detalhe que quase ninguém considera no início: o crédito não resolve o problema, ele adia o impacto. Porque cada parcela é um pedaço do seu futuro sendo usado agora. E quando esse movimento se repete, em milhões de pessoas ao mesmo tempo, o efeito deixa de ser individual e vira coletivo. Mais renda comprometida, menos liberdade de consumo, menos margem para absorver novos aumentos. O contraste é direto: parecia solução imediata, mas virou dependência silenciosa. E diferente de um preço alto que você vê na hora, o crédito pesa aos poucos, mês após mês, sem fazer barulho. Até o momento em que ele começa a limitar tudo. O mais curioso é que esse dominó só funciona porque os anteriores já caíram. Se o custo de vida não estivesse pressionado, talvez o crédito não fosse tão necessário. Mas como já está, ele entra como resposta natural. E respostas naturais, quando repetidas em escala, criam novos problemas. E é aqui que o efeito dominó muda de ritmo.
Porque agora não é só o sistema influenciando você, é você, junto com milhões de outras pessoas, alimentando o próprio sistema de volta. Se você já sentiu que está pagando decisões que tomou meses atrás, comenta "tô preso", porque o próximo dominó parece distante, mas é ele que faz tudo isso ficar ainda mais caro sem você perceber de onde veio. O oitavo dominó parece distante, até o dia em que ele aparece no preço de tudo. Porque quando a confiança oscila, o primeiro lugar onde isso aparece é no dólar. E em 2023 e 2024, cada sinal de dúvida, seja fiscal, político ou externo, fazia o câmbio reagir quase instantaneamente. No começo, parece algo técnico, coisa de mercado financeiro. Mas o dólar não fica parado lá em cima. Ele desce. Desce no combustível, no transporte, nos insumos, nos alimentos. E quando você percebe, aquele número que parecia abstrato já está embutido em praticamente tudo que você consome. O contraste aqui é silencioso. Parecia um movimento distante, mas virou custo espalhado. E o mais complicado é que ninguém aponta diretamente para isso no dia a dia. Não tem etiqueta dizendo aumentou por causa do câmbio. Só existe o preço final, maior. E quando esse dominó se junta com os outros, o efeito se intensifica. Porque agora não é só imposto, não é só crédito, não é só consumo pressionado, é tudo sendo impactado ao mesmo tempo por uma variável que muda rápido e sem aviso. O mais humano nisso tudo é como a gente subestima o que não entende completamente. Dólar parece coisa de especialista, até afetar a sua rotina. E quando afeta, já não dá mais para ignorar. É nesse ponto que o efeito dominó deixa de ser uma sequência e vira um sistema. Cada movimento alimenta o outro, e o resultado final já não depende de uma única decisão, depende de todas juntas funcionando ao mesmo tempo. Se você já percebeu que tudo sobe junto sem explicação clara, comenta efeito cascata, porque o próximo dominó não é novo, ele é a soma de todos os outros acontecendo ao mesmo tempo. O nono dominó não é uma decisão nova, é o momento em que todas começam a pesar ao mesmo tempo. Porque até aqui, cada mudança parecia isolada, quase justificável sozinha. Mas quando você junta tudo, preços, crédito, impostos, câmbio, a sensação muda completamente. Não é mais sobre um produto caro ou uma conta específica. É sobre tudo ficando um pouco mais difícil ao mesmo tempo. O mercado pesa, a parcela limita, a compra online já não ajuda, e aquele dinheiro que antes dava uma folga, agora só mantém o básico. E o mais curioso é que isso não chega como um choque. Não tem um dia exato em que tudo piora. É gradual. Silence here, sir. Você vai ajustando, cortando, adaptando, até perceber que está fazendo mais esforço para manter o mesmo padrão. O contraste aqui é o mais forte de todos. Pareciam ajustes pontuais, mas viraram um novo normal. E quando vira normal, o perigo aumenta, porque a gente para de questionar e começa a aceitar. Esse é o ponto em que o efeito dominó deixa de ser visível. Não dá mais para apontar qual peça causou o quê. Tudo já está conectado, funcionando junto, empurrando na mesma direção. E é exatamente por isso que ele é tão difícil de reverter. Porque não depende de corrigir uma coisa só. Depende de mexer em várias ao mesmo tempo, e cada movimento gera um novo impacto. Se você já sentiu que está correndo mais só para ficar no mesmo lugar, comenta tudo junto. Porque o próximo passo não é sobre o que aconteceu, é sobre por que isso continua acontecendo, mesmo quando todo mundo vê. O 10º dominó não é econômico, é humano. Porque depois de tudo isso, a pergunta que fica não é técnica, é incômoda. Por que a gente só percebe o problema quando ele já está no bolso? Porque nada disso aconteceu de forma óbvia. Foi passo a passo. Decisão por decisão. Sempre com uma justificativa forte, sempre com uma promessa convincente, e quase sempre sem resistência no início. Gastar mais, mudar regra, pressionar, arrecadar, facilitar crédito, tudo parecia fazer sentido isoladamente. Mas quando tudo isso se junta, o resultado deixa de ser controle, e começa a ser consequência. E o mais perigoso não é o impacto em si, é a adaptação. É quando pagar mais caro vira rotina. Quando o aperto deixa de surpreender. Quando você ajusta sua vida, sem perceber que foi empurrado para isso. Porque é exatamente assim que o erro continua. Não quando ele acontece, mas quando ele deixa de ser questionado. E aí o efeito dominó não para. Ele só recomeça com uma nova aparência. E enquanto esse padrão continuar, a história se repete. Mudam as decisões, mudam os contextos, mas o resultado encontra o mesmo lugar, o seu dia a dia.
Então, se isso fez sentido para você, comenta "eu percebi", porque depois que você enxerga o padrão, fica muito mais difícil ignorar quando ele começa de novo.